Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live do Centro Espírita Fraternidade e Esperança, aos sábados, sempre aos sábados, às 19 horas, ou 7 horas, horário de Nova York, 20 horas ou às 8 horas da noite, horário de Brasília. Sejam muito bem-vindos. Hoje aqui a gente está usando mais uma vez o aplicativo, porque nós temos um convidado hoje. Como eu tinha falado ontem, então, comadinha entrou. Comadinha, Andriele, beijo para você, menina. Vão entrando, olha, eu já estou entrando aqui para poder ver exatamente as pessoas quando elas vão entrando, porque muitos de vocês não dão aí um oizinho para a gente, então eu quero que vocês fiquem bem à vontade. Oi, olha aí. Muito bem. Luiz! Seja bem-vindo, meu querido Luiz. Luiz Soares, o parente. Quem mais entrou? Eu estou vendo ali, Andriele. Pessoal, vão entrando aí, eu estou vendo aí. Valdinei, um abraço para você, meu querido. Você e sua família. A Luluzinha entrou, Luciana. Beijo para você, Luciana, tão querida. Quem mais? Olha, vão entrando aí, vão dando um oi pra gente, tá bom? Vamos lá. A Marisa, sua linda, obrigado pelo carinho de sempre, Marisa. Seja bem-vindo, Jesus te abençoe, tá? Você é o seu lar. Renata, que maravilha ter você conosco. Obrigado por estar conectando com a gente. Que Jesus te abençoe, querida. Muita paz para você, para o seu lar. Maurício Malhardi está entrando também. Seja muito bem-vindo, Maurício. Muita paz para você, para o seu lar. Jesus nos abençoe. Vão dando aí notícia, pessoal. Maravilha. Bom, vamos cantar antes do nosso convidado entrar conosco aqui. Vamos cantando. Há uma palavra tão linda, já quase esquecida, me vem relembrar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. No deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Muito bem. Sejam bem-vindos. Boninha entrou a Kátia. Beijo para vocês. Salete, saudade de você, Salete. Muita paz, Jesus te abençoe. Obrigado pelo carinho. Kátia, Jesus abençoe você, sua família, o seu lar, menina. Graças a Deus. Obrigado pelo carinho de todos. Nós vamos tocar mais uma antes de eu colocar o nosso convidado aí na telinha junto conosco. Vão entrando. Muito bem. E você vai entrando, vai dando um oizinho pra gente aí também, tá bom? Muito bom. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo a beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos
ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Maravilha. A Gladys entrou. Beijo, Gladys. Toda a família aí de Nis Soares. A Rosângela Santos entrou. Um beijo, minha irmã querida, para você, para o seu lar. Jesus abençoe. Obrigado pelo carinho. Muito bem. Meus irmãos, antes de eu tocar a próxima música, nós vamos dar o nosso welcoming para o nosso convidado da noite de hoje. Eu já tinha falado dele antes, ontem, né? Está aí o nosso querido Marcelo Medeiros. Seja muito bem-vindo, meu querido. Que Jesus te abençoe. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Tá? O Marcelo é uma pessoa muito querida. Quem acompanha aí o Kardec Radio vê que ele está lá sempre fazendo as suas palestras, né? Sobre o Espiritismo e Comunicação, né? And Communication, todo o material em inglês, claro. Quem tiver interesse, curiosidade, entra lá, siga a página deles, porque é muito fantástico, tá? O material muito rico, muita coisa boa, e ele aceitou participar conosco. O Marcelo, ele mudou para Atlanta recentemente, e por questões profissionais, e logo a gente já, né, cercou, porque o menino vai cair aqui em Atlanta, né, precisa pelo menos ser acolhido, né, pela comunidade espírita aqui. Então a gente já está aí dando as boas-vindas. Marcelo, seja bem-vindo, meu querido. Fala de você um pouquinho para nós. Obrigado, Robson. Obrigado a todos que estão acompanhando a gente aqui. E primeiro, obrigado pelo convite e pelo acolhimento que você, Lara, deram para a gente, assim, ser acolhida assim tão bem aqui em Atlanta. A gente recém-chegado, né? Então, eu morava em Nova York, antes de vir para cá, e já participava do movimento espírita, tanto lá da região de Nova York, quanto aqui dos Estados Unidos, desde que eu me mudei para os Estados Unidos em 2000 e... Na verdade, eu me mudei em 2011, eu comecei a participar do movimento espírita aqui em 2012, e agora, recentemente, então, no mês passado, eu me mudei aqui para Atlanta, em plena pandemia. Infelizmente, não tem como ainda frequentar centro espírita pessoalmente, né? Mas enquanto não dá para frequentar o centro espírita pessoalmente, já estou frequentando online, vendo como que é o movimento aqui da região, né? Visitando virtualmente. Eu gosto. Tá travando aí, Marcelo. De como é que eu sou jornalista. Tá travando um pouquinho. Deixa eu tentar mexer aqui, ver se eu... Só um minutinho. Tá bom. Enquanto você vai mexendo aí, a gente vai tocar mais uma, tá bom? Então vamos lá. Essa, para quem conhece, é uma das músicas que a gente teve a felicidade de ser inspirado para escrever num momento que a gente passa, né, umas turbulências pessoais ou coletivas. Então foi isso que aconteceu. Num dia que a gente pensava assim, gente, como é que eu vou sair dessa? Aí a gente sentiu a inspiração de escrever essa música. Ela chama Renascer. Quem conhece, canta junto. Quem não conhece, veja se gosta da mensagem, tá bom? Quem mais está entrando? A Léo entrou. Beijo para você, Léo.
seja bem-vinda você. Sempre Deus possa estar abençoando aí o seu lar, o Antônio, Alex, a sua mamãe que está lá no Brasil se recuperando, né? Recebi o vídeo da Dona Maria Gervásio, gente, um anjinho, está lá sendo cuidada, recuperando, né? Passou aí por uns momentos de turbulência também, mas graças a Deus está se recuperando. Tem pessoas que gostam dela que estão lá também, cuidando dela, e a gente sabe que dos dois lados da vida ela está sendo bem cuidada. O Marcelo voltou. Marcelo, quer pra cá? Agora voltei. Agora sim, eu estava dizendo para a turma, nós vamos tocar mais uma antes do nosso bate-papo, podemos? Claro, claro. E essa foi uma das que a gente sentiu a inspiração e escrevemos num momento de oração. Então, tomara que você goste. Quem souber, canta junto. E é claro que vocês não estão vendo a Lara cantando aqui, uma voz bonita de fundo, porque ela ainda está lá com a Natália, foi visitar a filha, tá bom? Incontáveis vezes eu caí, caminhei sem rumo, me perdi, mesmo enxergando não te vi, nas ilusões do mundo eu vivi. Se eu chorei, sem respostas encontrar, não sei dizer, mas eu quis gritar. Em vão gritei, o silêncio ecoou em mim, minha alma então doeu, me cansei daquele eu, meu espírito quer se render. Mas sinto que estou só, me sinto padecer. Preciso me encontrar. A luz se fez ao cego como um sol. Se padeci, a mão amiga me ergueu, a lágrima correu. O homem velho renasceu. Sua voz me consolou, algo em mim mudou. Sou eu, teu Jesus, para o mundo sou a luz. Vim te consolar, da tua dor te resgatar. Sou eu, o teu Jesus, sem a cruz a redenção, o caminho a salvação. Te estendo agora as mãos, levanta-te, caminha, com esperança e alegria, renasça para o bem. Trabalha e confia, pois agora sou teu guia, nunca te deixei. Se meu pai me confiou, de cada ovelha sou pastor, ninguém se perderá. Como as pedras do caminho, se as joio serás trigo, eu vim te transformar. Sou eu, teu Jesus, para o mundo sou a luz. Vim te consolar, da tua dor te resgatar. Sou eu, teu Jesus, sem a cruz a redenção, o amor a salvação. Te estendo agora as mãos. Sou eu, teu Jesus, para o mundo sou a luz.
vim te consolar, na tua dor te resgatar. Sou eu, o teu Jesus, sem a cruz a redenção, o caminho à salvação. Te estendo agora as mãos, te estendo agora as mãos. É isso. É essa. Dele uma engasgada aí no caminho, mas é essa. Maria de Lourdes entrou, vulgo minha sogra, vulgo esplendorosa. Thelma, sua querida, um beijo para você, menina. Você é muito querida, Thelma. Jesus abençoe você, o seu lar. Esse Cleiton Vieira dos Santos que entrou aí é meu irmão também, gente. É meu irmão aí, ó, de pai e mãe. Tá aí, seja bem-vindo, meu irmão. Jesus abençoe você, o seu lar, a sua família. Muito bem. Teve ali um contratempo na conexão. Marcelo, desculpa ter te interrompido, que Jesus nos abençoe. Muita paz para você, para o seu lar. Mais uma vez, obrigado pelo carinho de vocês conosco. Volta lá então, fala um pouquinho de você, para a turma saber quem você é. Vamos lá, agora eu estou te vendo bem, então acho que você também está me vendo. Ei, eu te vejo. Picotado por aqui também. Tá então, cortando ainda aí, irmão. Tava cortando, tá picotado. Agora sim. Aí, agora muito tá bem. Certo. Tá picotando. Então, como estava falando, eu sou jornalista de profissão, então por isso o meu interesse de estudar um pouquinho mais da questão da comunicação e também estudar um pouquinho mais como que a gente pode juntar a comunicação e o espiritismo, o que do espiritismo a gente pode trazer para a área de mídia e comunicação. Então, o que eu tenho feito mais um pouquinho nos últimos anos, é claro, todo livro que eu leio, tudo que eu estudo e tem alguma coisa que dê para juntar para esse tópico, eu vou separando, que é a minha área de trabalho e uma área que eu gosto bastante. Então, por isso que eu termino focando um pouquinho mais desse lado, né? E é uma coisa que até eu nunca vi, assim, nada tão específico nisso, aí meu interesse também em procurar. Que, assim, nunca vi nenhum trabalho específico falando mais de jornalismo e comunicação, tem uma coisa ou outra, mas é por isso que eu resolvi começar a procurar e juntar estudos sobre isso, né? Maravilha! Gente, e ele faz um trabalho direitinho, viu? Eu estava falando para ele assim, ó, você fala o que você quiser de você. Eu não sou bom de apresentar as pessoas, não, porque às vezes as pessoas não gostam que a gente fale da vida da pessoa, né? Então, fala e fica à vontade. Mas tirando tudo isso que ele falou, esse é o Marcelo. Ele parece ser bem sério, mas esse menino é bem engraçado, igual o Luiz, igualzinho o Luiz. Essa mesma surpresa gostosa. Então, hoje, né, como a gente tinha avisado já antes, anunciado, o Marcelo vai estar falando aí da importância do espiritismo na comunicação, né, da mídia social, ou mesmo a importância da mídia social na divulgação do espiritismo. Então, Marcelo, fica à vontade, meu querido. A gente vai fazendo esse bate-bola aqui, mas fica à vontade para fazer aí. Tá bom. Então, eu trouxe aqui um trecho do livro Boa Nova, que é pelo espírito Humberto de Campos e o Chico Xavier, que até tá aqui o livro, e até por sinal, o Humberto de Campos, que era jornalista, e ele, depois de desencarnado no mundo espiritual, ele vira esse repórter do além, né? Então, a gente tem crônicas do além-túmulo, reportagens de além-túmulo, e tem diversos livros dele, que eu sou fã dele, adoro. E nesse livro aqui, Boa Nova, são histórias que ele traz, assim, meio que do Evangelho, da vida de Jesus, que a gente não vê na Bíblia, ou até alguns trechos que a gente encontra no Evangelho, mas ele traz com maior profundidade. E esse trecho que eu trouxe aqui é para falar um pouquinho justamente de fake news, porque hoje em dia está tão na moda, infelizmente, fake news, de uns anos para cá, tem se falado tanto disso, e às vezes a gente pensa, uma coisa recente, notícia falsa, toda essa área. E aqui no livro, no Boa Nova, tem um trecho que a gente pode ver que na época de Jesus já havia fake news, já se falava em fake news, e Jesus era uma das vítimas da fake news.
Então, eu trouxe aqui esse trecho, que está no capítulo 10, é o perdão, só para a gente ter uma ideia de como que acontecia na época. Na época, é claro, a gente não tinha, como hoje, jornais, não tinha TV, não tinha rádio, nada disso, esses meios de comunicação que temos hoje, na época não existiam, então era mais algo verbal, realmente. Aqui nesse capítulo, o perdão, Humberto de Campos está contando uma história logo no começo, quando Jesus começou a divulgar a Boa Nova, começou a fazer as pregações, então ele começou a atrair muita gente, é claro, o pessoal seguia Jesus, muita curiosidade em cima dele, então o nome dele começou a ser muito falado, muito conhecido ali na região de Cafarnaum. Aí nesse capítulo, então, ele está falando o seguinte, que Jesus está tendo uma conversa com os seus discípulos, e nisso que o Humberto de Campos ele fala, vou ler aqui o trecho, ele fala assim, ó, foi assim que a viagem do mestre a Nazaré, eles estavam indo para Nazaré, redundou numa excursão de grandes dificuldades, provocando de sua parte as observações quase amargas que se encontram no Evangelho, com respeito ao berço daqueles que o deveriam guardar no santuário do coração. E agora é o trecho que eu queria puxar. Ó. Não foram poucos os adversários de suas ideias renovadoras que o precederam na cidade minúscula, buscando neutralizar-lhe a ação por meio de falsas notícias e desmoralizá-lo, argumentando com informações mal alinhavadas de alguns nazarenos. Então, o que acontecia? As pessoas sabiam que Jesus estava indo para lá, aqueles inimigos, na verdade, aquelas pessoas que não queriam que Jesus divulgasse as ideias novas, as ideias de Deus, as ideias que ele estava trazendo na época do Evangelho, iam lá antes dele. Então, está falando aqui que precederam Jesus na cidade, não chegavam antes, já espalhavam essas notícias falsas. Faziam isso justamente o quê? Para, quando ele chegasse, ele já estaria, digamos, mal falado na cidade, então qualquer impacto que ele traria seria suavizado, não teria o mesmo impacto se as pessoas não soubessem nada ainda a respeito dele, ou se não soubessem, pelo menos, mentiras a respeito dele. Então, a gente vê aqui que Jesus era uma vítima de fake news. Assim, o que a gente fala tanto hoje em dia já acontecia naquela época. Claro que não era como hoje, que muitas vezes a gente vê principalmente pelas mídias sociais, por meio de aplicativos como o WhatsApp, que é muito fácil a gente pegar uma notícia e espalhar a notícia sem ver de onde veio, sem ver se é verdadeiro ou não, sem ver como que surgiu aquela notícia. É muito fácil hoje em dia se espalhar por causa da facilidade aí da comunicação, dos meios digitais, mas naquela época, é claro, sempre existiu na história da humanidade esse boca a boca, essa questão de um falar meio que uma fofoca realmente, um falar para o outro e, no caso, falando com essa intenção de denegrir e inventando histórias a respeito dele. Aí Jesus está conversando com Pedro e com Felipe, que estão falando também que eles teriam sido vítimas disso também. Muitas pessoas estavam usando nomes para falar dos dois, chamando os dois para tentar realmente diminuir esse trabalho que os discípulos estavam fazendo junto com Jesus. Aí, então, eles perguntam, eles falam o que eles poderiam fazer então, a respeito de tudo isso. Aí Jesus fala, acaso poderíamos colher uvas nos espinheiros? De modo algum me empenharia em Nazaré numa contradita estéril aos meus opositores. Contudo, procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Nesse particular, não deixei de operar na minha esfera de ação, de modo a produzir resultados à nossa excursão à cidade vizinha, tornando-a proveitosa, sem desdenhar as palavras construtivas no instante oportuno. Então, o que Jesus fez? Praticamente, ele não deu réplicas ou tréplicas para aquelas notícias falsas, ele foi, seguiu a vida dele, foi nos lugares que ele iria e mostrou o trabalho dele, o exemplo dele. Então, mais uma vez, é um ensinamento de que a gente ensina para os outros através do nosso exemplo. Então, Jesus falando justamente isso. Não precisava ele ir lá, ou os discípulos irem lá e defendê-lo, porque passaria o exemplo dele, passaria o trabalho dele. Uma vez que ele chegue no lugar e mostre quem ele é, as pessoas vão ver aquela realidade e qualquer notícia falsa que tenha sido criada antes vai ser derrubada. Então, é mais uma oportunidade. Jesus, pelo que a gente vê, principalmente lendo Boa Nova, a gente vê que toda a oportunidade Jesus usava para passar um ensinamento para os discípulos, e fica aqui esse ensinamento lindo aqui, né, de como acabar, então,
principalmente se a gente for vítima dessas notícias falsas, né? Ou seja, vítima da tradicional fofoca, né? Que não falta hoje, né? Em canto algum, né? Quase não falta, né? Quase não falta. Mas, olha, você falou um negócio, cara, que eu não. É engraçado isso. Eu não tinha pensado dessa forma, que já naquela época existia o tal do fake news. E o cochicho, né? E a fofoca, é a turma do contra. E você falou um negócio que eu achei fabuloso. Jesus, a melhor resposta dele foi o silêncio em relação ao que estavam falando dele, né? Olha isso que fantástico, maravilha. Dora Gonçalves, beijo para você, seja bem-vinda. Ellen Souza, Jesus abençoe você e sua família. Mas você falou que você tinha um outro fragmento. Qual era o outro fragmento? Isso. É um bem interessante. Agora, vindo aqui para o Kardec, o Allan Kardec, que é uma parte que eu acho muito interessante, que a gente vai lá no final, no capítulo 31 do livro dos Médiuns, a gente tem o capítulo 31, que é chamado Dissertações Espíritas, e ele tem aqui uma parte, um trecho que ele fala de comunicações apócrifas, ou seja, aquelas comunicações em que os espíritos usam um nome falso para tentar passar uma mensagem adiante. A pessoa se comunica como se fosse aquela, assim, as pessoas davam, os espíritos, né, davam mensagens como se fosse Santo Agostinho, como se fosse Jesus, como se fosse Napoleão. Então, Kardec fala aqui de uma maneira bem simples o que fazer a respeito disso, como que são essas comunicações, e depois ele mostra diversos exemplos, meio que deixa a gente ler para a gente tentar descobrir se é verdadeiro ou falso, digamos assim, e depois ele dá a resposta e fala o porquê daquilo. Então, eu vou ler só esse trecho aqui em que ele explica justamente o que a gente deve fazer com relação a essas comunicações. Ele fala assim: há muitas vezes comunicações de tal maneira absurdas, embora assinadas por nomes os mais respeitáveis, que o mais vulgar bom senso demonstra a sua falsidade. Mas há aquelas em que o erro é disfarçado pela mistura com princípios certos, iludindo e impedindo, às vezes, que se faça a distinção à primeira vista. Mas elas não resistem a um exame sério. Aí ele segue com os exemplos. Então, assim, quando eu li esse trecho, assim, quando eu reli, né, depois de várias vezes, eu comecei a pensar hoje em dia também como a gente vira e mexe, recebe no WhatsApp um texto assinado por autor famoso, a gente vê divulgado no Facebook, no Twitter, Instagram, qualquer, assim, geralmente uma foto com aquele texto maravilhoso, e às vezes um texto que muitas vezes não foi aquele nome famoso que escreveu, que é muito comum, né? As pessoas escrevem textos, assinam um nome qualquer, coloca lá na rede social e tendo o nome de uma pessoa famosa, é claro que se espalha muito mais fácil. Com certeza. E ele é muito. E às vezes nem sempre a pessoa vai saber o que está acontecendo para chegar lá e falar: não, para tudo, esse texto aí não fui eu que escrevi. E é interessante que ele fala aqui que muitas vezes assim, a gente lê o texto e sabe na hora que é falso. Mas o que acontece aqui, tanto com os espíritos desencarnados e também com nós aqui encarnados, as pessoas vão lá e escrevem um texto em que tem várias coisas realmente bonitas, vários princípios certos, como ele diz aqui, e no meio coloca algumas coisas erradas, ou no meio coloca assim aquilo que realmente ele quer passar, aquela ideia falsa, ou aquela ideia errônea que ele quer passar. Então, muitas vezes é muito sutil no meio desses textos. Então, o ideal aqui, como Kardec sempre fala, que é fazer um exame sério. Isso é importante. Se a gente recebe alguma coisa, tá com dúvida, não sabe se é ou não é verdade, faça um exame sério. Isso serve tanto na casa espírita, óbvio, com as mensagens recebidas pelos médiuns, toda a mensagem a gente deve analisar, mas também hoje em dia, quando a gente recebe qualquer tipo de mensagem, qualquer tipo de texto que a gente fica meio que na dúvida, ou notícia mesmo, a fake news, né? Espera, mas daqui parece meio absurdo. É verdade ou não é? De onde veio? Vamos fazer um exame sério naquilo, né? Assim, então, é um trecho que a gente usa dentro da casa espírita, mas que, é claro, a gente pode usar também no nosso dia a dia. Então, acho bem interessante esse trecho, que, assim, Kardec falando disso no século XIX,
hoje a gente aqui no século XXI, a gente pode usar aquele ensinamento para ajudar a gente aí no dia a dia Com para lidar certeza. com as mídias sociais, que naquela época de Kardec as pessoas nem imaginavam que teria isso. Então, assim, muitas vezes as pessoas falam, Kardec é do século XIX, é velho, antiquado, é ultrapassado. Não, não é. Todos os ensinamentos a gente pode colocar em prática hoje em dia. Acho que isso que é muito bonito, a gente fazer esse exercício de pegar aquilo que ele escreveu, aquilo que os espíritos passaram naquela época e ver como que esse ensinamento cabe hoje em dia na nossa vida, né? Tanto que até hoje, se Kardec está ultrapassado, o que a gente ia dizer dos ensinamentos de Jesus, que já datam há mais de 2000 anos, então é uma questão de análise, tem coisas que realmente são um ciclo e a gente não tem como negar a importância de fazer essas análises aí. Olha, quem está entrando aí, mandando um abraço, Roberval Carneiro Brito, um abraço para você, meu querido. Jesus te abençoe, muita paz para você, para o seu lar. A Áurea Lúcia, que Jesus te abençoe. Boa noite, minha querida. Jesus abençoe você e o seu lar. Cecília Diniz, linda de paixão, essa mulher, querida demais. Mas muito bem. Dentro, Keila entrou. Oi, Keila, Keila Alexandrino. Beijo para você, querida. Jesus te abençoe, você, o seu lar, a sua família. Muito querida. Dentro desse contexto que você está falando e que a gente já bateu um papo a respeito disso, a importância de se criar conteúdos. Lembra que a gente estava falando disso? A importância de se criar conteúdo, mas hoje em dia que a gente está usando aí as ferramentas da comunicação, da internet e tudo, como é que uma pessoa que talvez não tenha assim um conhecimento mínimo da doutrina vai saber filtrar o que está sendo dito na internet? Como é que a gente poderia, talvez, instruir alguém hoje, baseado nisso daí que você falou da análise, como filtrar, como passar pelo filtro da razão, do bom senso? Isso você fala um ponto muito, muito bom, que hoje em dia, assim, a gente tem muito fácil ter acesso à divulgação. Todo mundo hoje em dia consegue ser um divulgador, né? Porque no próprio celular a gente tem acesso a fazer live, a escrever texto, jogar texto. Não é uma coisa como antigamente era algo que precisava de certa tecnologia, ou antigamente precisava você publicar num livro, numa revista. Hoje não, hoje é bem mais fácil. E com isso se multiplicam as pessoas que realmente estão passando esse conteúdo. Muitas vezes conteúdo muito bom, tem muito conteúdo excelente aí, mas às vezes é aquele conteúdo um pouquinho duvidoso, né? Acho que o ideal é sempre, assim, pesquisar, assim, primeiro ver, assim, vamos ver, igual o Kardec fala, vamos ver, assim, conhecer a pessoa que está divulgando, né? Que ainda mais, assim, uma vez, com um nome escrito, não dá para a gente saber, mas se a gente está vendo a cara da pessoa aqui numa live, por exemplo, a gente sabe que realmente somos aquelas pessoas que estão falando. Não tem como a gente tá com uma máscara aqui fingindo ser outra pessoa. Então aí já é o primeiro passo. Quem é essa pessoa? Vai ver um pouquinho se aquela pessoa tem realmente um conhecimento, se já está estudando mais tempo, porque demora mesmo, demora alguns anos, às vezes até para a gente conseguir entender o conteúdo do espiritismo e conseguir realmente se sentir confortável para começar a divulgar esse conteúdo para outras pessoas. Então, acho que o ponto primeiro é assim, ver, né, de onde está vindo o conteúdo, quem que é, e também as fontes que a pessoa cita, né? Assim, citou Allan Kardec, citou algum livro psicografado por Chico Xavier, Divaldo Franco, ou diversos outros nomes que a gente tem aí na doutrina espírita, né? Ver também isso, né? Ou é uma ideia que surgiu da cabeça da pessoa e ela acha que está falando aquilo sem ter referência nenhuma. Então, isso é muito importante, ver as referências, ou aquela pessoa que só fala, não, porque isso daqui foi passado pelo meu mentor, ou foi passado por algum espírito que eu tô vendo aqui, tá? Mas a gente pode ser iludido facilmente. Então, assim, sempre tentar ver e questionar. Não tem problema, assim. Do mesmo jeito que a gente precisa... Assim, do mesmo jeito que a gente vê que os espíritos, eles falaram, né? Aqui Kardec fala para questionar, os espíritos não ficavam incomodados com os questionamentos do Kardec. Então,
porque nós encarnados não ficar incomodados se alguém chegar e questionar aquilo que a gente está falando. Vai lá, pergunta, se tem dúvida, pergunta de novo, se acha que não é mais ou menos assim, vai lá e fala, assim. Se alguém ficar incomodado por causa disso, tem alguma coisa errada. Tem um negócio. Certeza. Teve uma vez, eu fiz uma palestra, muito tempo atrás, e no meio da palestra eu usei a palavra pecado dentro de um contexto, porque eu não queria, eu preferia usar pecado do que usar desvio de conduta ou equívoco ou qualquer coisa assim, porque eu queria que ficasse assim, bem claro, eu usei essa linguagem. E o moço veio depois da palestra e a gente conversou e tudo, e ele disse: por que você usou a palavra pecado? Aí eu pensei, moço do céu, de tudo que eu falei, a única coisa que ficou na cabeça do moço foi o pecado. Nós precisamos realmente conversar. Eu fui explicar para ele tudo e ele entendeu. Eu pensei, bom, espero que os outros não tenham tido também essa impressão e não tiveram coragem de falar. Daí eu parei de usar a palavra pecado, nem que eu enrole mais um pouco ali, use mais tempo para poder falar a respeito dos equívocos morais, mas eu não falo mais o pecado para não gerar essa confusão. Isa, minha querida, seja bem-vinda. Lucilene, beijo para você, minha querida. Jesus abençoe você, o seu lar. Sejam muito bem-vindos, tá? Outra pergunta para você, querido. Eu adoro quando as pessoas estão fazendo a palestra, eles usam algumas referências. Não é para falar sempre baseado no livro que a pessoa leu, para demonstrar que leu o livro, mas dá uma oportunidade para a gente ir no livro e fazer uma leitura e a gente também interpretar com os nossos olhos, não só aceitar o que a pessoa está falando, como você mesmo falou. Há esse tanto de palestra, esse tanto de conteúdo que tem sido criado, de alguma forma estaria anulando a importância de se ler o material, de se ler o livro? Essa é uma questão bem interessante, que isso a gente, lá no grupo que eu frequentava lá em Nova York, a gente já levantava isso, já levanta isso há alguns meses, há alguns anos, porque muitas vezes, hoje em dia, fica muito mais prático, a gente vê num estudo, chega e cita, não, porque o palestrante fulano de tal disse tal coisa, o palestrante tal disse tal coisa. Aí você vai ver, não foi uma ideia que aquele palestrante criou, que aquele palestrante... Não, ele pegou aquilo fonte, né? Então, assim, primeiro é importante a gente sempre citar, por exemplo, para as pessoas não chegarem depois e falarem, não, porque o Marcelo disse que Jesus era vítima de fake news. Não foi o Marcelo que falou, foi o Humberto de Campos. Eu só usei a informação do Humberto de Campos para demonstrar aquilo, né? Assim, eu só divulguei uma informação do Humberto de Campos. Então, e às vezes hoje em dia acontece isso, as pessoas ficam assistindo tantas palestras online, ficam com aquilo tão marcado com aquele palestrante, ou às vezes a pessoa é fã de um palestrante, então começa a assistir todas as palestras atuais e antigas do palestrante, só fica com a referência do palestrante na cabeça e às vezes esquece de realmente... Acho que qualquer palestra, são excelentes palestras, é ótimo a gente assistir palestra, mas se puder, vai na fonte realmente, que sempre tem muito mais informação. Numa palestra de meia hora, 40 minutos, uma hora, não tem como a gente passar todo o conteúdo que foi estudado. Então, por mais que o palestrante queira, ele não vai resumir informação nenhuma em 40 minutos, uma hora, da mesma maneira que a informação original está lá, né? Então, isso é bem importante mesmo. E a gente tentar esse exercício, porque às vezes também a gente termina caindo. É fácil falar, não, porque eu vi na palestra do Divaldo, mas foi o Divaldo que falou, uma informação que ele trouxe de um livro que a Joana de Ângeles psicografou, então a fonte original é a Joana de Ângeles, né? Então tem um livro lá, vamos no livro ver. Então é importante a gente não cair nessa também, né? Com certeza, com certeza. Uma outra coisa que eu estava pensando aqui, e a gente estava falando disso também naquele nosso café que a gente teve. Obrigado de novo pela visita. A gente sente, o povo sente, principalmente nós brasileiros, apesar que o grupo que você frequentava, todo o material, todo o trabalho era em inglês,
mas tinha muito brasileiro lá também. Aqui, a maioria no movimento espírita na Geórgia não foge à regra. Tem a maioria brasileira, nós estamos falando, eu acho que talvez de 98% das pessoas que frequentam as casas espíritas são brasileiros. E o brasileiro é um bichinho pegajoso. A gente gosta de abraçar, a gente gosta de falar perto, a gente gosta de ter esse contato, né, físico e tudo. Como é que a gente pode estar usando toda essa tecnologia que está sendo nos oferecida para diminuir um pouco essa necessidade e a gente manter a nossa conexão humana com cada um? Como usar essa tecnologia para manter essa conexão humana, principalmente não só agora em tempo de pandemia, mas daqui para frente também acho que deve ser uma tendência também, né, aumentar isso. Não, mas acho, por exemplo, dessa maneira que você está fazendo excelente, que você tem esse contato assim com as pessoas que vão entrando, tem esse bate-papo, um bate-papo realmente, acho que isso que aproxima realmente as pessoas, né, não ficar aquele ar professoral e assim tentar ser o mais conversado possível, né? Acho que isso é algo bem interessante. Não ficar, por exemplo, naquele tom de, vamos supor, de um padre numa missa, padre lá no alto, aqueles padres pensando bem de antigamente, né? Que hoje também já mudou bastante, mas que imagina na época que se falava latim, o padre falando em latim lá na frente, as pessoas sem entender o que o padre estava falando lá nos bancos. Então, assim, tentar aproximar o máximo possível, né? Usar uma linguagem que a pessoa se conecte, exemplos que as pessoas vão conseguir. E acho que realmente termina criando uma comunidade online. Isso que é gostoso também. E mais gostoso ainda mais de poder unir pessoas que não estariam juntas se não fosse online, só ficaria limitado naquela cidade, naquela região que a pessoa está, né? Acho que com isso até facilita um pouquinho, mais assim, brasileiro gosta realmente de estar junto, então assim, ainda mais a gente sente que os brasileiros em qualquer canto do mundo estão ali reunidos, isso é bom. A tecnologia ajuda bastante, ainda mais a gente que mora longe, né, consegue se sentir mais próximo, né, inclusive dentro do movimento espírita. Com certeza. Nossa, muito bom. Eu estava falando há pouco mesmo, eu conversava com uma amiga queridíssima e a gente fala, olha, a gente sempre repete para a turma, pessoal, seja o que for que você estiver passando, você não tem de passar por isso sozinho. Nós não temos como tirar a carga, né, das suas costas, mas a gente pode ajudar de alguma forma, seja uma palavra, se for uma questão material, a gente faz uma campanha, seja como for, mas ninguém precisa passar por isso sozinho. Então, mesmo sendo aí, a gente estando distante fisicamente, não nos impede de estarmos com os corações interligados de nenhuma forma. Manda uma mensagem aqui para a gente entra em contato, faz uma campanha, se for. Rapaz, eu fiz uma coisa que já pela segunda vez que eu não imaginava fazer antes. Eu apliquei passe à distância aí, virtualmente, com a pessoa fazendo oração. É claro que a mente é a que direciona a vontade, né, do magnetismo, mas eu achei que eu poderia ajudar daquela forma. E aí a gente está usando esse momento que a tecnologia nos oferece para estar aí reforçando a união de corações, né, de amizades, para as pessoas saberem que elas são importantes. Todo mundo é muito importante. Se não fosse, Deus não teria nem criado. E ele não erra, não é assim? Bom demais. Eu acho uma coisa interessante que a gente acho que reforçou agora, né, durante essa pandemia, que a gente vê como o centro espírita deixou de ser aquele centro espírita físico. A gente deixou de ver assim, eu só vou me sentir bem se eu estiver dentro de um ambiente físico, seja o centro, seja uma igreja, uma mesquita, sinagoga, qualquer lugar assim. Não, a nossa casa é uma casa onde Deus está presente. Ainda mais a gente fala, né, no espiritismo da importância de se fazer o evangelho no lar,
Então, assim, a gente tendo um ambiente preparado, hoje em dia o centro espírita, a gente não tem mais, sei lá, um centro espírita, 2, 3, 4 numa cidade, a gente tem vários. Na casa de cada um de nós é um centro espírita. Isso que você falou de dar um passe à distância, a gente sabe que a transmissão do nosso pensamento, a transmissão das nossas energias, ela não tem distância para isso. Os espíritos daqui, a gente tem, eu aqui na casa, estando com minha mente, meu coração elevados, eles vão ser levados essas energias até a casa de uma outra pessoa. Então, acho que essa é a beleza de hoje. A gente vê que como se multiplicaram os centros espíritas e como a gente consegue realmente ver que a nossa casa de cada um de nós é um ambiente realmente de muita proteção, que o trabalho continua, o trabalho não parou, né? Então, assim, com certeza. os espíritos trabalhando onde quer que a gente esteja, né? Maravilha. Meu irmão querido, bicho, não tenho palavras para te agradecer. O seu conhecimento está dividindo aí conosco. Fique à vontade para fazer considerações gerais em relação aí. Você já falou de tudo, como a gente pode melhorar a comunicação, o que a gente pode fazer da nossa parte para estar melhorando a comunicação em si, divulgando coisas saudáveis, analisando o que chega para a gente. Faça aí o seu apanhado, considerações finais, e aí eu vou tocar mais uma música para a gente encerrar. Acho que a consideração poderia ser realmente isso se mostrar hoje como está mais fácil a gente divulgar o espiritismo, e acho que a gente tem que aproveitar esse momento realmente para aumentar essa divulgação. É claro que assim, com aquela questão na cabeça de também assim, não é que eu preciso divulgar, vou fazer qualquer coisa só para estar lá. Não, vamos fazer de mais qualidade quando eu falo assim, qualidade de trazer informações realmente certas, como você falou, mostra a fonte, de onde que veio, para a gente ajudar realmente a divulgar esses ensinamentos tão lindos que a gente tem, e mais com aquela questão de não se preocupar, porque também pode cair desse lado, não se preocupar com o número de visualizações, não se preocupar com pessoas que vão lá e dão like ou não, assim, a gente não está aqui para subir a audiência ou para ganhar mais de audiência do que esse ou aquela pessoa, esse ou aquele centro espírita. Se a nossa mensagem chegar para uma pessoa e ajudar a melhorar o dia daquela pessoa, já valeu a pena. Então, assim, acho que é importante, porque hoje em dia também é muito fácil. Do mesmo jeito, por exemplo, o Instagram, que há pouco tempo mudou, que antigamente a gente chegava e via quantas pessoas deram like naquela foto. Então ficava meio aquela competição, aquela ansiedade. Eu tenho que ter mais likes, tem que ter mais likes. A gente não pode deixar essa armadilha cair no nosso trabalho de divulgação espírita, né? Então, assim, é divulgar porque a gente está fazendo o trabalho certo, que, assim, o nosso objetivo principal é levar a mensagem dos espíritos superiores para as pessoas que estão com essa necessidade. Todos nós estamos, né? Mas, assim, a gente não precisa querer atingir 1 milhão de pessoas, 100 mil pessoas, 10 mil pessoas. Atingindo uma já é o suficiente. Atingindo uma, você falou tudo. Quando a gente começou com essa proposta, nosso grupo sempre foi lá muito pequenininho, e a gente falou, vamos arrumar uma forma de a gente continuar conectado com essas 5, 6, 10 pessoas, 15 pessoas que vêm visitar a gente. E olha, tem sido o apoio dessas pessoas, o amparo, o carinho com elas, continua o mesmo com a gente, com todos os membros do Centro Espírita Fraternidade Esperança, e a gente continua. E nunca foi, assim, realmente intenção de alçar grandes voos. Já teve vezes de a gente fazer uma live aqui, tinha 3, 4 pessoas só, e nunca isso foi problema para nós, a gente sempre faz com a mesma alegria de sempre. Muito obrigado pelas suas palavras. A Mariângela entrou. Mariângela, um beijo para você, menina, para você, para os Jordans, para o Murat. Jesus abençoe o seu lar. Marcelo, vamos tocar mais uma música aqui para encerrar, tá bom? Essa, eu sei que você sabe, não é uma música espírita, mas é uma música que traz uma mensagem muito boa e é por isso que a gente toca. A gente não faz a música só com o proselitismo do espiritismo, a gente não precisa vender o espiritismo, a gente está fazendo propaganda do bem. O espiritismo
Obrigado a Deus por ter trazido aí o Marcelo para participar conosco desse momento e espero que vocês tenham aí preparado a aguinha de vocês para a gente pedir aí a magnetização, a fluidificação, magnetização das águas. Mais uma vez, Marcelo, que Deus abençoe você, Serginho, seu lar, essa nova jornada aí profissional. Seja muito bem-vindo aqui a Atlanta, tá? As casas, eu tenho certeza que eu falo quase em nome de todas as casas. Você será muito bem acolhido, você e o Serginho, sejam muito bem-vindos a Atlanta, ao Movimento Espírita de Atlanta, que Jesus abençoe você. Um abraço aqui para Camila Melo, que entrou. Beijo, Camila, saudade de você, querida, muita paz. E nós vamos então encerrar com a nossa oração, podemos? Que Jesus, o Mestre Divino, o Rabi Nazareno, a luz da terra. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por mais esse momento que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelo teu amor que é infinito. Obrigado pelo pão sobre a mesa, pelas nossas pernas que usamos sem a necessidade de um aparelho, pelas nossas mãos, os nossos braços. Obrigado, Senhor Jesus, pela bênção de conhecermos o Espiritismo e essa doutrina bendita nos ajudar a sermos pessoas e instrumentos melhores, que a tua palavra de amor continue ecoando no nosso planeta, Senhor, a nos transformar em pessoas, instrumentos mais dignos da tua vontade. Abençoa cada lar, cada mãe que esteja aí passando por alguma dificuldade com as suas crianças, com seus filhos. Abençoe cada lar, Senhor Jesus, para que possamos passar por todas essas turbulências, sejam elas quais forem, sem desistir de ti, sem desistir de esperança, sem desistir de amanhã, sem rebeldia, sem revolta. Que as tuas bênçãos possam nos alcançar, a cada um que está aqui assistindo, né, os nossos lares, os nossos familiares, aqueles a quem nós temos orado pela recuperação da saúde, não é? Assim como tantos têm passado aí por turbulências, nós também todos temos. Então pedimos aí, permita a recuperação da saúde daqueles que se encontram enfermos. Eu venho pedir hoje, né, em especial pela minha tia Enedina, está aí também passando aí né, por mais essa provação diante do Covid, a família, a sua filha, Elizabeth, a minha prima, e todos os demais que estejam passando tanto por essa provação quanto outras, seja uma questão de saúde, seja financeira, não é? Seja a questão de legalidade aqui nos Estados Unidos, ou seja no Brasil. Vocês não estão sós, meus irmãos. Nunca estiveram. Não desistamos. Deus está conosco. No hoje e no sempre, não desistam. Que essas bênçãos possam também alcançar os nossos irmãos em cárcere, os nossos irmãos nos albergues, nos asilos, nos orfanatos, nas clínicas de reabilitação, nos manicômios, nas clínicas de aborto, aos nossos irmãos no relento, que não tenham um lar para retornarem e ficarem dentro de casa, às mães que tiveram de sepultar os seus filhos. Permita o consolo, Senhor. Permita o alívio àqueles que sofrem e estão padecendo, desistindo da própria vida. Permita, Senhor, que a esperança preencha o coração e retire todo o pensamento do suicida. Mas aqueles que já padeceram, permita o amparo. São nossos irmãos e precisam tanto de Ti, Senhor. Que as Tuas bênçãos possam também preencher todos os templos religiosos, os líderes das religiões, os líderes das nações, para que possamos todos promover a paz.
que essas águas que foram aí separadas possam estar sendo nesse momento abençoadas, magnetizadas com o bálsamo do teu amor e fluidos salutares para a cura ou mesmo alívio das dores físicas, emocionais ou espirituais de todos nós. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, Maria Santíssima, pelo teu amor, pois tu também és mãe. Um abraço carinhoso a todos que nos acompanharam. Obrigado por terem entrado aqui, por todos aqueles que compartilham aí os nossos vídeos, né, que mandam sempre um recadinho, falam para a gente, né, onde que a gente pode estar escorregando, o que vocês sugerem. A nossa proposta é sempre só dividir o bem, falar de amor, falar de Deus, falar de esperança. Esse é o nosso propósito. Então, que Jesus nos abençoe a todos. Marcelo, obrigado mais uma vez, querido, por ter participado conosco aqui. Eu que agradeço mais uma vez o convite, toda a sua acolhida. Muito obrigado por tudo mesmo. Maravilha. Olha, eu estou olhando aqui, do lado do Marcelo tem uma girafa e lá no fundo está o estádio, gente. Olha a localização desse menino. Fala se ele não está passando já vontade. Disseram outro dia inveja branca. Não tem inveja branca. Mas maravilha. Que Jesus abençoe você, Serginho. Sejam muito bem-vindos a Atlanta. A todos que nos acompanharam até agora, sintam-se todos abraçados, muita paz, em nome do Centro Espírita Fraternidade e Esperança. Que Jesus nos abençoe a todos, muita paz. Fiquem com Deus. Até a próxima.